Desde que o primeiro ser humano levantou os olhos para o céu noturno, uma pergunta ecoa. O que é tudo isso? Milênios se passaram. Quanto mais sabemos, maior fica o mistério. E aqui vão 9 mistérios que ainda nos deixam sem respostas. O sinal WOW, a mensagem que ninguém consegue explicar. Era a noite de 15 de agosto de 1977. Um radiotelescópio em Ohio captou um sinal vindo do espaço profundo. Era tão intenso, tão preciso, tão diferente de tudo já registrado, que o astrônomo Jerry Eman fez o que qualquer um de nós faria diante do inexplicável. Pegou a impressão, circulou o sinal com uma caneta vermelha e escreveu uma única palavra: WOW! O sinal durou exatamente 72 segundos, o tempo máximo que um telescópio conseguia rastrear uma fonte, e nunca mais foi detectado. O que era aquilo? De onde veio? Por que nunca se repetiu? Décadas de investigações produziram hipóteses. Cometas, interferências terrestres, fenômenos naturais desconhecidos, nenhuma foi provada. O sinal WOW permanece até hoje como o candidato mais sério a contato extraterrestre já registrado. E o silêncio que veio depois dele é tão perturbador quanto o próprio sinal. O que é a matéria escura? Já ouviu falar que 27% do universo é composto por algo que chamamos de matéria escura? Pois bem, nós nunca a vimos, nunca a detectamos diretamente. Ela não emite luz, não reflete luz, não absorve luz. Então como sabemos que ela existe? Porque as galáxias se comportam de um jeito que não faz sentido nenhum sem ela. Elas giram rápido demais. Se prendesse apenas pela gravidade da matéria visível, deveriam se desintegrar, mas não se desintegram. Algo invisível está lá, colocando tudo junto, moldando o universo. E a parte mais inquietante, pode ser que a matéria escura seja algo completamente além da nossa física. Um tipo de realidade que nossas ferramentas simplesmente não conseguem enxergar. E se a matéria escura for apenas o começo do que está escondido? Porque existe algo ainda mais estranho do que ela. O que é a energia escura? Lembra que eu disse que 95% do universo é desconhecido? 27% é matéria escura. Mas e os outros 68%? São dominados por uma força ainda mais misteriosa: a energia escura. Aqui está o que sabemos. O universo está se expandindo, e essa expansão está acelerando. Algo está empurrando tudo para longe de tudo, com uma força que cresce a cada segundo. O que é essa força? De onde vem? Como pode ser tão poderosa e ao mesmo tempo tão invisível? Absolutamente não sabemos. A energia escura é neste momento a maior entidade do universo, e é um completo enigma. Algumas teorias dizem que ela é a energia do próprio vácuo do espaço. Outras dizem que é uma quinta força fundamental da natureza. Outras ainda sugerem que estamos simplesmente calculando tudo errado. Nenhuma dessas teorias foi provada. O paradoxo de Fermi. Onde estão todos? Aqui está um número para você processar. Estima-se que existem 2 trilhões de galáxias no universo observável, cada uma com centenas de bilhões de estrelas. Em torno dessas muitas estrelas, planetas. Matematicamente, a chance de estarmos sozinhos é quase impossível de imaginar. E, no entanto, silêncio. Nenhum sinal, nenhuma mensagem, nenhuma visita. Décadas de telescópio apontando para o céu e nada. Onde estão todas as civilizações alienígenas? Por que o cosmos está tão estranhamente silencioso? Isso é o paradoxo de Fermi. E existem respostas possíveis. Todas elas são perturbadoras. Talvez civilizações avançadas se autodestruam antes de conseguir se comunicar. Talvez exista um grande filtro, uma barreira que quase nenhuma espécie consegue cruzar. Ou talvez elas existam, mas estejam além do nosso alcance perceptível. Ou talvez, de alguma forma, estejamos realmente sós. Mas se o universo pode estar cheio de vida que não conseguimos encontrar, imagine o que mais pode estar escondido em dimensões que não sabemos que existem. O que acontece dentro de um buraco negro? Buracos negros são reais. Já fotografamos um. A gravidade é tão extrema que nem mesmo a luz consegue escapar. Mas o que acontece quando você cai dentro de um? De fora, parece que o tempo congela para você. O tempo segue normalmente, até chegar à singularidade. Um ponto de densidade infinita no centro do buraco negro, onde as leis da física simplesmente param de funcionar. O que existe nessa singularidade? O que acontece com a informação do que cai? Ela é destruída ou vai para algum lugar? A física quântica diz que a informação não pode ser destruída. A relatividade geral diz que dentro do buraco negro, ela some. 2 das teorias mais bem testadas da ciência se contradizem diante de um buraco negro. Isso significa que uma delas,
ou as duas, está errada, e ainda não sabemos qual. O universo é uma simulação? Prepare-se, porque daqui em diante os mistérios ficam ainda mais perturbadores. Físicos e filósofos sérios levantaram a possibilidade de que o universo seja uma simulação computacional. E a parte aterrorizante? Não existe até hoje nenhuma forma de provar que não é. E se a natureza quântica da matéria? O fato de que as partículas só decidem onde estão quando observadas, for uma espécie de otimização computacional, renderizando a realidade apenas quando necessário. Alguns físicos encontraram estruturas matemáticas no universo que lembram estranhamente códigos de computador. Coincidência? Talvez. Ou talvez estejamos literalmente dentro de uma criação de outra entidade. Mas se isso já abalou sua percepção da realidade, espere o que vem a seguir. Porque agora vamos questionar algo ainda mais fundamental: o próprio tempo. O tempo é uma ilusão? Aqui está algo que vai fazer sua cabeça girar. A física moderna, especialmente a relatividade de Einstein, trata o tempo como uma dimensão. O passado, o presente e o futuro existem simultaneamente em uma estrutura chamada bloco do universo. Isso significa que o momento em que você nasceu, o momento em que você morre e este segundo agora podem estar todos ocorrendo no mesmo tempo. O que chamamos de presente é apenas um ponto de vista se movendo por uma estrutura que já está toda pronta. Alguns físicos acreditam que o tempo não flui, que a sensação de que o tempo passa é uma ilusão criada pelo nosso cérebro, que agora não existe de forma objetiva no universo. E se o tempo for uma ilusão? E se o espaço também for? Porque o próximo mistério sugere exatamente isso: o emaranhamento quântico e a realidade não local. 2 elétrons, separados por bilhões de anos-luz. Você mede um deles, instantaneamente, mais rápido que a luz, violando tudo que Einstein ensinou. O outro elétron, lá do outro lado do universo, sabe o que aconteceu e reage de forma correlata. Como? Como é possível que 2 partículas se comuniquem instantaneamente através de distâncias imensas, sem nenhum sinal, sem nenhum tempo? Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Mas experimentos repetidos ad nauseam provam que acontece de verdade. A interpretação mais radical: o espaço que separa essas partículas pode ser uma ilusão. Elas nunca foram realmente separadas. O universo, em algum nível fundamental, é um todo indivisível. O universo parece, não funciona da forma que intuímos. E o próximo mistério vai mostrar por que isso pode ser ainda mais profundo do que imaginamos. Por que existe consciência? Chegamos ao fim e ao maior de todos os mistérios. Não é um buraco negro, não é uma matéria escura, não são galáxias distantes. É você. Por que existe algo como experiência subjetiva? Por que não existe apenas processos físicos ocorrendo às cegas, sem ninguém para percebê-los? Átomos se arranjaram de determinada forma e surgiram sentimentos, pensamentos, sensação de existir. A capacidade de olhar para o universo e se perguntar sobre ele. A ciência consegue mapear cada neurônio disparando, mas não consegue explicar por que isso resulta em experiência. Por que é um ser que sente, ao invés de apenas processos ocorrendo? Filósofos chamam isso de o problema difícil da consciência. Alguns físicos acreditam que a consciência pode ser uma propriedade fundamental do universo, como uma massa ou a carga elétrica, e não apenas um produto do cérebro. Se isso for verdade, o universo não é apenas uma estrutura física. É algo que, de alguma forma, se tornou consciente de si mesmo através de nós. E aí, a pergunta que não sai da cabeça: se somos o universo olhando para si mesmo, quem ou o que está do outro lado desse olhar? 9 mistérios, nenhuma resposta definitiva. E talvez seja exatamente assim que deve ser. Cada vez que a humanidade acreditou ter chegado ao fim do conhecimento, o universo abriu uma porta para um corredor mais longo, mais escuro e mais fascinante do que o anterior. Talvez a matéria escura seja descoberta na próxima década. Talvez captemos um sinal de vida alienígena antes do fim deste século. Talvez a consciência revele ser o segredo mais profundo de toda a realidade física. Ou talvez algumas perguntas existam não para serem respondidas, mas para nos lembrar, cada noite estrelada, de como é extraordinário estar aqui, um planeta azul girando em torno de uma estrela mediana, uma galáxia entre 2 trilhões, se perguntando sobre o sentido de tudo. Se esse vídeo despertou algo em você, compartilhe. Mande para alguém que também olha para o céu e sente aquele arrepio de admiração e terror ao mesmo tempo.